Bem, irmãos, nós vamos hoje dar início a uma nova série de estudos. Nós concluímos aquele estudo que estávamos fazendo, falando sobre homens fortes, né? Ou eram instruções voltadas para a família, não somente para os homens, mas também para as esposas, né? E para os filhos. E concluímos aquela série de estudos. Nós vamos dar início hoje a uma nova série, que eu não sei se todos têm esse material, testemunhando o Evangelho da Graça de Deus. Quem tem? O pastor Zé. Isso. Eu vou fazer uma série de estudos baseado nessa apostila, que é muito interessante para os cultos de domingo à noite, né? Porque vem falando de todo o plano de salvação, desde o início até o final, até a nova vida em Cristo. Então é muito bom para nós que já somos salvos relembrarmos todo o plano de salvação, para estarmos preparados para evangelizar alguém, e também as pessoas que nos visitarem que não conhecem o plano de salvação ainda. Então é uma boa oportunidade para a igreja convidar pessoas para vir ouvir as pregações de domingo à noite. Não só as de domingo à noite, né? Mas as de domingo à noite são mais voltadas para o nosso fortalecimento também e para a evangelização. Os cultos de domingo de manhã são mais doutrinários, né? Às vezes traz algumas doutrinas mais pesadas, às vezes assuntos mais polêmicos, mas é para o crescimento espiritual da igreja. Isso não quer dizer que o visitante não possa vir, né? Pode vir também, é bom que ele venha, né? Mas às vezes é tratado um assunto um pouco mais delicado, como foi o de hoje de manhã, né? E alguns outros que nós já falamos também. E domingo à noite são assuntos mais voltados para o plano de salvação, geralmente. Mas o meu plano não é falar toda a apostila do começo ao fim, todo domingo. Que, claro, nós vamos intercalar com alguma outra mensagem, né? Para não ficar só a mensagem durante todo o tempo até concluir a apostila. São 10 lições, então isso vai levar em torno de uns 3 meses de estudo, né? Por aí, daí para mais. Então, por isso que no intervalo aí, aqui e lá, eu vou intercalar com outro tema, com outro assunto, tá bom? Mas aí, quem tiver essa apostila, é bom que traga, porque aí você pode ir acompanhando, fazendo alguma anotação, alguma observação que nós vamos fazer aqui. O autor dessa apostila é o pastor Zé Vieira, né? Que trabalhou nessa igreja por um bom tempo e ele produziu esse material, e é um material muito rico para o nosso crescimento espiritual, para nosso fortalecimento na fé e também para aprendermos a evangelizar outras pessoas. Nós vamos orar mais uma vez e depois daremos início. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pelo privilégio que nos deu de podermos te louvar, e pedimos agora a direção do teu Santo Espírito pela meditação na tua santa palavra, que o teu nome, ó Pai, possa ser honrado e glorificado. Possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a edificação por meio da tua santa palavra. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, a apostila começa com uma introdução falando sobre a brevidade da vida. É muito importante o ser humano entender isso, né? O quanto a vida é breve e o quanto ele tem que se preparar para o pós-vida nesse mundo. Porque às vezes pensamos que quando vamos para a sepultura, aí é o fim de tudo, que acabou. Mas na verdade, segundo a palavra de Deus, não acabou. Ali é onde tem o verdadeiro começo, o começo da verdadeira vida. Então precisamos entender a brevidade da vida, termos bases bíblicas para mostrarmos para as pessoas também isso, o quanto a vida é breve, e aí prepará-las para ouvir a palavra de Deus com relação à eternidade, o que tem depois dessa vida. Então, a Bíblia nos ensina que a vida é breve. Será que nós temos pensado a respeito disso, né? Será que nós temos vivido nesse mundo só deixando a vida nos levar na correria do dia a dia? Será que nós temos pensado realmente sobre a brevidade da vida, sobre a nossa morte, sobre a eternidade? Às vezes tem pessoas que dizem assim, cruz credo, né? Falar de morte, Deus me livre. Não falo desse negócio não. Eu lembro sempre quando eu falo nesse assunto, de uma senhora lá em Mineirolândia, na época que a gente estava fazendo evangelização lá, e quando a gente falava de morte, ela, não, meu filho, não fala isso não, que isso traz mau agouro, né?
Eu digo, não, senhora, é porque assim, quando a senhora vai ao médico, a senhora quer que o médico diga o que é que a senhora está sentindo e passe o remédio certo, não é? É, pois é isso que nós fazemos. Como mensageiros de Deus, nós diagnosticamos o problema do ser humano, que é o pecado, que a Bíblia já diz, e nós temos que dar um remédio, ou seja, ensinar o plano de salvação. E para ensinar o plano de salvação, nós precisamos mostrar os dois lados, os dois lugares eternos, que é o céu e o inferno, para preparar a senhora para não ir para o inferno. É esse o propósito das Escrituras Sagradas, né? Mostrar o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e ensinar as pessoas a ir para o céu. Vamos observar alguns versículos que falam sobre a brevidade da vida. É muito bom que vocês anotem, porque aí quando vocês precisarem, né, desses versículos para falar com alguém sobre a brevidade da vida, vocês têm base bíblica para isso. Jó, capítulo 8, versículo 9. Jó 8 e 9 diz o seguinte: porque nós somos de ontem e nada sabemos. Como se a nossa vida fosse muito recente, né? Nós somos de ontem. Nada nós sabemos. Isso aqui, se nós formos comparar com Deus, Deus é de quando? De eternidade a eternidade, tu és Deus, a Bíblia diz, né? Então Deus existe desde quando? Desde sempre. Nós somos de quando? De ontem. A nossa vida é muito breve, o tempo passa muito rápido. Se nós formos voltar a fita da nossa vida, nós vamos lembrar do tempo de criança, do tempo que brincávamos e tudo mais. E aí, vixe, eu já estou hoje com tantos anos, né? Ah, já sou pai, já sou mãe, já sou avô, avó, né? Como o tempo passou rápido. Somos de ontem, nada sabemos. E aqui ainda traz uma outra lição, né? Que por mais idade que nós tenhamos, nós não podemos achar que sabemos de tudo. Nós ainda estamos em constante aprendizado. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Ó, é como nada, né? O que é a sombra? Nada. Então a nossa vida sobre a terra é como nada. É algo muito rápido, algo muito passageiro, algo muito volátil. Algo volátil é aquilo que desaparece rápido, né? Se tiver algum líquido que é volátil, por exemplo, você solta no ar ali, rapidinho ele evapora. É como nada. É assim a nossa vida. Nesse corpo, viu? É assim a vida nesse corpo. Nós vamos entender sobre a vida eterna, que essa não tem fim lá. Mas nesse corpo a vida é assim. É como uma sombra. Somos como de ontem. Jó, capítulo 14, versículo 1 e 2 diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Então é assim, o homem nascido de mulher, ou seja, o ser humano. O ser humano, ele vive breve tempo. Irmão, mas eu conheço alguém que viveu 120 anos. É breve tempo. É como a sombra. Pergunte a essa pessoa que viveu 120 anos, ou quem estiver vivo, né? Pergunte a uma pessoa assim que tem 90, 100 anos. O que ele achou do tempo que ele passou nesse mundo, que ele está nesse mundo? Será que ele acha que passou rápido ou passou muito devagar? Pergunte. Que aí você vai observar que ainda tem muitas coisas que essa pessoa tinha vontade de ter feito e não fez, porque não deu tempo. Porque a vida é assim, é como uma neblina. E ainda tem outro detalhe: nós vivemos breve tempo e ainda cheios de inquietação, achando que a gente às vezes pode resolver todos os problemas do mundo e aí fica inquieto com isso, correndo atrás das coisas vãs desse mundo e se inquietando, se perturbando, às vezes nem dorme, preocupado com as coisas desse mundo, vive breve tempo e cheio de inquietação, cheio de preocupações, cheio de problemas. É assim a vida nesse mundo. E aí precisamos entender que nós nascemos ainda como uma flor, né? Que logo murcha. E aí foge como a sombra e não permanece. Nossa vida nesse corpo, nesse mundo, ela não permanece para sempre. Então nós temos que entender que nós não vamos viver para sempre nesse mundo. Por isso nós não podemos criar muitas raízes nesse mundo. Nós não podemos confiar muito nas coisas desse mundo.
Precisamos viver, trabalhar, conviver com as pessoas, estudar, né, trazer o sustento para a família e tudo mais. Mas não podemos criar raízes, nos arraigar muito nas coisas desse mundo, porque nós não vamos permanecer aqui. Nada daqui nós vamos levar. Nada. Nem os cachorros, né? Tem gente que me pergunta, irmão, nós vamos levar os cachorrinhos para o céu, né? Pelo amor de Deus, não vamos precisar de cachorro no céu, não. A gente só precisa da presença de Deus, né? Já fiz um estudo e falei sobre isso para a igreja também, né? Que a presença de Deus, irmãos, é tudo para nós lá no céu. Lá nós não vamos sentir falta nem da pessoa mais próxima que nós temos nesse mundo. Pessoa mais próxima. Pensa a pessoa que você mais ama nesse mundo, que está mais próxima de você, que nunca te decepcionou. Nunca, nunca. Você não vai sentir falta dela no céu. Não vai. Porque a presença de Deus é gloriosa. Então a presença de Deus é suficiente para satisfazer toda a nossa felicidade. Senão, Deus não seria Deus. Se eu precisasse de alguma coisa desse mundo ainda para ser feliz no céu, então, qual o sentido de Deus? Não tem. Então nós temos que ter isso na mente. Deus é tudo. A minha felicidade lá no céu é só a presença de Deus. Se eu tiver na presença de Deus, tá bom demais. Ah, irmão, mas aí eu vou reconhecer o da terra e... É outra história, né? Não é o assunto de hoje. Mas eu quero deixar claro que a presença de Deus é tudo. Para nos fazer felizes lá no céu. Então, por isso, nós não precisamos nos agarrar muito às coisas desse mundo. Nós não vamos levar nada para lá. Nós não vamos precisar de nada daqui para ser felizes lá no céu. Só de Deus. Então, precisamos entender essa brevidade, essa nossa fragilidade, essa nossa impotência de ser felizes sem Deus. Somos impotentes, nós não somos capazes de ser felizes sem Deus. Porque o homem vive como? Cheio de inquietação, cheio de problemas, ansiedade, doenças e por aí vai, né? Tantas outras coisas. É assim a vida nesse mundo. Mas graças a Deus que essa vida não permanece. Graças a Deus, né? Que ela não permanece, que ela vai ter um fim. Porque já pensou se nós vivêssemos a eternidade toda nesse mundo? Sofrimento, os problemas, doenças, epidemias, pandemias e tantas outras coisas que aparecem de mazelas desse mundo. Já pensou? Se fosse assim a vida toda? Toda a eternidade, para sempre, sem fim? Irmão, seria uma vida eterna de sofrimento. Graças a Deus que nós não vamos permanecer aqui. Graças a Deus. Tem algo a mais no porvir. Vamos para Salmo 90, verso 9 e verso 10. Diz o seguinte: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Olha como a nossa vida é breve. Os nossos anos são como um breve pensamento. Nós podemos até achar que 50, 70 anos é muita coisa, né? Mas é como um breve pensamento. Eu, quando era criança, eu pensava, pai, eu acho que eu não chego nem nos 30. 30 anos é tempo demais, né? Eu já passei, ó. Já passei. E fico pensando como foi rápido, né? Ainda não me sinto tão velho. Graças a Deus. É como um breve pensamento. É algo rápido. E a gente fica pensando, 70 anos é muita coisa, né? Mas daqui a pouco nós estamos chegando lá, quem não chegou ainda, e vamos ficar pensando, como foi rápido. Eu lembro do meu sogro, que ele dizia, que orava a Deus pedindo 80 anos de vida, se ele chegasse a 80 anos, com todas as filhas, cada um tivesse a sua casa para morar, ele estava pronto para partir, né? E ele conseguiu realizar isso, né? Deus deu essa graça. Quando ele fez o aniversário de 80 anos, todas as filhas já tinham sua casa para morar. E ele disse, mas se Deus quiser me dar mais uns anos, eu aceito, né? Quer dizer, é rápido, passa muito rápido. A pessoa ainda fica na vontade de viver mais. Porque é rápido a vida nesse mundo. E o versículo 10 diz, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou, em havendo vigor, a 80. Então a nossa vida, irmãos, é na média ali de 70 anos. Se tiver vigor, passa, né? De até 80.
Mas ele diz, ó, neste caso, quando tem esse vigor para passar dos 70, o melhor deles, o melhor desses dias é o quê? Canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É assim a nossa vida. Chegou nos 70, está no limite, né? Passou dos 70, está no saldo. Já está no saldo. O melhor desses dias é canseira e enfado. Quem já passou dos 70 sabe, né? Ainda tem o mesmo vigor de quando tinha 18, 30? Não tem, né? É muito diferente. Porque é canseira e enfado. Você não consegue mais fazer as mesmas atividades que fazia antes. E a vida vai, ó, ladeira abaixo. Aí vem dores. E aí tem que perguntar onde é que não dói, né? Antigamente, quando é mais novo, a gente pergunta onde é que dói, né? Agora, depois passa dos 70, onde é que não dói, né? É assim a vida nesse mundo. Não podemos confiar na vida nesse mundo. Porque ela vai passar rapidamente. E nós voamos. Então, se você já passou dos 70, está no saldo. E aí busque mais a Deus. Cada vez mais, porque está mais próximo da nossa partida. Eu não estou aqui assombrando ninguém, não. É sendo realista. A Bíblia diz, ó, nossa vida é 70 anos. Tendo vigor, vai passar. Mas ainda é canseira e enfado. Então se prepare para o dia da partida, porque a nossa vida é muito breve. Tiago, capítulo 4, verso 14, diz o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. É assim a nossa vida, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a pouco. Mais tarde, na hora da gente dormir, 10 horas da noite, ou mais cedo ou mais tarde, dependendo de cada um, nós não sabemos como vai ser. E aí nem o que vai acontecer amanhã, aí é que nós não sabemos mesmo. Então o que é a nossa vida? Vale a pena confiar em uma vida que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã? Vale a pena? Não vale a pena. Não faz sentido. Não tem graça confiar nessa vida. E aí você vai me perguntar, irmão, então, qual o sentido da vida? Eu passei por um tempo pensando nisso, quando não conhecia a Deus ainda, né? Qual o sentido da vida? E encontrei em Cristo. O sentido da vida é crer no Senhor Jesus Cristo para ir para o céu. Esse é o sentido da vida. Qual o outro sentido da vida? Não tem outro sentido. Viver nesse mundo sem Deus, morrer para a sepultura e o nosso espírito ir para o inferno? Faz sentido? Não faz sentido, não tem graça. O sentido da vida é conhecer a Cristo e ir para o céu. Irmão, conhecer a Cristo, tenho certeza da minha salvação, pela graça de Deus, não pelas minhas obras, que eu não tenho nenhum mérito na salvação, tudo é de Deus. E agora? Não parti ainda estou no mundo. Qual o sentido agora? O sentido é servir a Deus. Esse é o sentido da vida. Você já creu no Senhor Jesus, sabe para onde vai na eternidade e ainda está nesse mundo? O sentido da vida é servir a Deus. É ler a Bíblia, é orar, é louvar o Senhor, é vir para a igreja, aprender de Deus, é compartilhar do amor de Deus com as outras pessoas, é viver uma vida cristã verdadeira, diferente do mundo, provando para as pessoas como os filhos de Deus devem viver, para contagiar as pessoas, para as pessoas se chegarem também ao Evangelho, entregarem suas vidas a Cristo e irem para o céu. Entenderam o sentido da vida? Esse foi o sentido da vida que eu entendi. Para mim, foi isso que eu entendi. Estou compartilhando com vocês o que eu entendi do sentido da vida. Por que eu estou vivo? Para conhecer a Cristo e ir para o céu. Já fiz isso. Conheci a Cristo, entreguei minha vida a Ele. E agora? Ainda estou vivo nesse mundo. Vou fazer o quê? Buscar outras pessoas para o reino de Deus também. Esse é o sentido da vida. Qual outro significado de nós estarmos aqui vivos? Se você não entregou a vida a Cristo, o sentido primeiro é entregar a vida a Cristo. Se já entregou, é buscar outras pessoas para Jesus. Não tem outro sentido na vida. Porque se a gente só disser assim, não, eu creio em Jesus e vou para o céu. E agora? Não, agora eu só trabalho para comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir. É um ciclo vicioso. Se nós não buscarmos as coisas espirituais, a vida continua sem sentido. Né?
vai para o céu, mas vai limpo e seco, né? Sem galardão, sem nada. Nós não fizemos nada para Deus. Então o sentido da vida, depois que entrega a vida a Cristo, nesse mundo, é servir a Deus, é buscar outras pessoas para Cristo, é falar do amor de Deus para as pessoas, é testemunhar para as pessoas como Deus é bom, como Deus transforma as vidas, e um lugar maravilhoso que Ele tem preparado e está preparando para aqueles que creem nele. Esse é o sentido da vida. Então, irmãos, a nossa vida aqui nesse mundo é assim, ó, como neblina, que aparece e logo vai embora, se dissipa. Então, irmãos, se a vida é tão frágil, tão passageira, nós temos que estudar a palavra de Deus para nos preparar para a eternidade, para o pós-vida nesse mundo. Depois da vida nesse mundo, o que tem? Aí nós temos que nos preparar para isso. E como é que nós nos preparamos para isso? Estudando as Escrituras, estudando a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Aqui é Jesus falando para os religiosos daquela época. Ele diz, olha, vocês examinam as Escrituras, por quê? Porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Vocês estão estudando as Escrituras, examinando as Escrituras, dizendo que nas Escrituras, na Bíblia, tem a vida eterna. Exatamente, tem mesmo. São elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo, é a Bíblia mesmo que fala de mim. Só que, infelizmente, né, eles não estavam querendo ir até Jesus, como ele disse. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Algumas pessoas estudam as Escrituras e até acreditam que lá tem a vida eterna, mas não querem aceitar Jesus. Era o caso deles, os religiosos daquela época, né? Acham que pode encontrar a vida eterna na Bíblia por méritos. Ah, vou estudar a Bíblia porque lá fala sobre a vida eterna. Então vou aprender como fazer boas obras para ir para o céu. Não vai encontrar a salvação dessa forma, porque não é assim a salvação. A salvação é por meio da fé em Cristo. Então, na Bíblia Sagrada é onde tem falando sobre a vida eterna. Vou repetir só para tentar ficar mais claro. Nós vimos a brevidade da vida. E aí aqui traz um alerta para nós. Se a vida é tão breve, preciso saber informações sobre o pós-vida, que é a eternidade. E onde é que eu encontro essas informações? Na Bíblia. Na Bíblia. Tá? Que são elas mesmas que testificam de Jesus. São elas que testificam da vida eterna. Na Bíblia está falando sobre a vida eterna. Então, se você quer saber sobre a eternidade, tem que estudar as Escrituras. Tem que aprender da Bíblia. O outro versículo é Marcos, capítulo 8, verso 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma pergunta bastante reflexiva, né? Qual o sentido da vida se eu for o homem mais rico do mundo, mas não crer em Jesus? Perder a alma, ou seja, quando morrer ir para o inferno. Que adianta? Não adianta nada. Então não é que você não pode trabalhar e obter recursos, mas a prioridade é entregar a vida a Deus, entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não adianta. Não fez sentido a vida no mundo. Infelizmente há algumas pessoas que vivem nessa luta desenfreada, nessa busca desenfreada só atrás das coisas desse mundo, como muitos de nós vivíamos antes de conhecer a Cristo também. Nós não tínhamos o conhecimento, não estou aqui julgando ninguém, estou falando a realidade. E muitos de nós também vivíamos assim, só atrás de ganhar dinheiro, sucesso, fama e nada de Deus. Por que alguns de nós mudamos agora? Primeiro Deus, depois as coisas do mundo. Foi mérito nosso? Não, não foi mérito nosso. Olha o que é que diz Tito, capítulo 3, versículo 2. Não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, antes de conhecer a Cristo, éramos o quê? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros.
Nós éramos assim também. Por isso que não podemos difamar ninguém. Não difame a ninguém. Não podemos estar julgando as pessoas. Nós também tínhamos práticas terríveis que não agradavam a Deus. E por que mudou? Versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Foi por isso que mudou. Por isso que a vida de alguns de nós mudou. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, tudo muda. Mas por que muda? Porque a benignidade de Deus se manifestou em nós. Não é mérito nosso. Ele diz, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele, Deus, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Ele, olha a obra, quem é que está fazendo a obra? É Deus todo o tempo. Ele nos salvou. Ele derramou sobre nós ricamente o Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Entenderam? A salvação, nós não temos mérito na salvação. Não foi por obra de justiça praticada por nós. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que derramou o Espírito Santo sobre nós. Foi Ele. Nós só precisamos ter a fé. Que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus para Deus nos dar dessa fé que vem por meio da pregação, por meio da palavra de Deus. E Ele faz toda a obra. Então não podemos difamar as pessoas, não podemos julgar as pessoas ou condená-las porque elas não querem buscar a Deus. Elas não conseguem enxergar. Sem o Espírito de Deus não conseguem enxergar. Precisam da pregação para entender a obra de Deus em suas vidas. Hebreus 9:27 nos diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez. Uma só vez. Irmãos, existe reencarnação? Por que não existe? Porque a Bíblia diz que a pessoa só morre uma vez. Se houvesse reencarnação, esse versículo estaria mentindo, não era? E a Bíblia não pode mentir. Então não tem reencarnação. Não posso morrer, depois eu vou voltar. Aí se você voltou e reencarnou em alguma pessoa, você vai morrer de novo, não vai não? Vai morrer mais de uma vez e não pode. Está ordenado morrerem só uma vez. Uma vez. E aí depois disto, depois da morte, vem o quê? O juízo. Qual juízo vem pós-morte? Céu e inferno, né? É esse juízo que vem. Céu e inferno. Irmão, e tem outros? Tem outros, né? Também. Mas o juízo de céu e inferno é logo esse daqui, o pós-morte. Morreu, juízo. Vai para o céu ou vai para o inferno. Tem o purgatório? Também não tem, que a Bíblia não fala de purgatório. Não tem. Pesquise na Bíblia. Purgatório. Não é possível localizar o que você está procurando. Não tem. Esse nome purgatório não existe na Bíblia. Tá aí. Existe inferno. O inferno existe. Tá aí, ó. Deixa eu mostrar quantos nomes inferno tem na Bíblia. 29, ó. Em 29 versículos tem o nome inferno. Inferno tem. Mas purgatório não. E o nome céu tem na Bíblia? 694 versículos falam sobre o céu. Então tem céu e tem inferno. Purgatório tem? Não tem. Então eu não posso acreditar numa doutrina que não tem nenhum nome escrito na Bíblia, né? Então qual é o juízo? Céu e inferno. Aquele juízo pós-morte, de Hebreus 9:27. Morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem um meio termo, purgatório. Não tem, porque a Bíblia não tem nem esse nome escrito. E aí, irmãos, qual é o critério, né? Qual é o divisor de águas para dizer assim, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Jesus, porque Ele é a porta. Ele é a porta.
Então ele é a porta de entrada no céu. Se você quer ir para o céu depois daquele juízo lá de Hebreus 9:27, você precisa de Jesus, porque ele é a porta. Quem entrar por ele será salvo. Ele fala sobre isso. Então nós precisamos ter esse ensinamento, base bíblica, mostrei para vocês, para que a gente não fique, irmão, sendo levado por todo vento de doutrina que aparece por aí. Não, mas o que fulano de tal falou é interessante. Pois prove na Bíblia. Prove na Bíblia, que aí a gente se convence, né? Mas se não provar biblicamente, irmãos, a gente não vai estar por aí porque o filósofo, o doutor não sei o quê, falou, não. Tem que estar na Bíblia. E tem que interpretar da maneira correta. Eu já falei para os irmãos como fazer isso, mais ou menos, né? Algumas dicas eu já dei. Como é que a gente consegue interpretar as Escrituras? Primeiro a gente tem que ter um conhecimento geral da Bíblia, né? Geral, para que a gente possa entender as entrelinhas, para que a gente possa interpretar. Compreender um texto é fácil, é só você compreender o que está escrito. Mas interpretar é você ver nas entrelinhas. E aí às vezes a gente precisa fazer isso com as Escrituras. E eu tenho que ter um conhecimento geral da Bíblia para poder aplicar os versículos dentro daquela interpretação, para que eu não venha fugir do plano geral da Bíblia. E uma das coisas que ajuda bastante a gente a interpretar as Escrituras de forma correta é entender o centro das Escrituras. Qual é o centro das Escrituras? É Jesus Cristo. Ele é o centro da Bíblia. E entender também por que a Bíblia foi escrita. Para mostrar a realidade do ser humano, quem ele é, e mostrar a solução para o ser humano, que é Jesus Cristo. Isso foi o propósito das Escrituras. Às vezes tem gente que tem umas especulações, umas perguntas muito loucas, né? E quer que na Bíblia tenha a resposta. Não, a Bíblia não foi escrita para isso, não. A Bíblia não foi escrita para responder às especulações humanas. A Bíblia foi escrita para salvar o pecador. Mostrar o caminho da salvação. Para Deus mostrar para o povo que Deus não se esqueceu do seu povo. Não se esqueceu do ser humano. Ele quer salvar. Então ele deixou o manual escrito. Tá? Que é esse caminho que você tem que seguir para ser salvo. E aí em João 14,6, Jesus diz, quem é o caminho? Ele mesmo, não é não? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho para a salvação e a vida eterna. E para concluirmos, irmãos, Romanos 6:23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos uma consequência por sermos pecadores, que é a morte. Essa morte inclui a morte física e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Graças a Deus que o versículo não para por aí, né? Porque se fosse só o salário do pecado é a morte. Pronto, todos nós somos pecadores, todos nós viveríamos eternamente separados de Deus. Graças a Deus que o versículo continua, né? Mas tem jeito. A consequência do pecado é a morte, é viver eternamente separado de Deus, ou seja, é inferno, perdição, mas tem jeito. E como é esse jeito? É de graça. É um dom gratuito, é de graça. O jeito é de graça. Não se paga pela salvação, não se negocia com Deus, é de graça, ele dá de graça. Ele só tem um critério. Que critério é esse? Ele diz, ó, dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Está aí o critério. Precisa de Jesus. Se você quer a vida eterna, precisa de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. Nós não podemos entrar no céu sem Jesus. E vou repetir, Ele é a porta. Só podemos entrar por meio dele. Resumindo tudo que aprendemos hoje, a vida é breve. A vida é breve. Então precisamos aprender sobre o pós-vida, sobre a eternidade. E onde é que eu encontro as respostas sobre a eternidade? Na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas nos mostram que a vida eterna é em Cristo. Que a vida eterna é em Jesus. Não é por obras. E eu preciso me preparar antes da morte. Porque depois da morte vem o quê? Juízo, não é não? Depois da morte é juízo.
Não tem mais jeito. Morreu, não tem como mudar de opinião. Ah, rapaz, eu não quis Jesus, mas estou morto, agora eu quero. Não, não tem mais jeito. Depois da morte é o juízo já. Aí nós vamos responder pelo que cremos enquanto vida, enquanto estávamos vivos. Se eu crio em Jesus, vou para o céu. Se eu não crio, vou para o inferno. É assim o juízo daquele dia da morte. Né? O juízo no dia da morte é esse. Creu, vai para o céu. Não creu, vai para o inferno. Irmãos, a lição de hoje era sobre isso, para que nós possamos ficar atentos e nos preparar para as outras meditações também que virão. Nós vamos estudar sobre a importância da palavra de Deus e outros detalhes mais. Então, no próximo domingo, quem tiver o livrinho, é bom que traga, né? Que aí você vai fazendo anotações ou algum outro versículo que a gente inserir a mais, né? Um outro comentário, você pode anotar como auxílio ali para obter mais conhecimento. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, graças te damos, ó Pai, pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos mostra a verdade. Pedimos que possamos ser guiados por ela, pela verdade do Senhor, para que vivamos para a Tua glória. Pedimos, ó Pai, as bênçãos do Senhor sobre a semana, a vitória sobre o mal, sobre o pecado, para que possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, irmãos. Que Deus nos abençoe.